Milionário exige divórcio na noite do seu 6º aniversário de casamento. Não temos mais necessidade de continuarmos com essa farsa de casamento. Meses depois, ele se arrepende e se choca com uma grande descoberta. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Não havia nada mais isonômico do que sentar sozinha em uma ampla mesa de mármore, enfrentando uma pilha de sobras, enquanto seu marido se divertia com sua amante no dia do seu 6º aniversário de casamento. O coração de Marina estava chorando. Marina sentiu seu coração tão frio quanto a comida à sua frente neste momento. Ela acreditava que o marido ao menos lembraria do seu dever neste dia especial, mas isso se destruiu quando recebeu as fotos do detetive particular. Ele e a amante estavam jantando à luz de velas ao lado da janela do chão ao teto. Com a mulher em seus braços, ele tinha um sorriso de devoção no rosto. Durante os 6 anos inteiros de casamento, Alberto nunca havia mostrado a ela esse sorriso suave. Ele sempre a tratou com expressão fria e séria. Marina sabia que seu casamento não havia começado por amor, mas um contrato. Porém, desde o primeiro momento que ela o conheceu na adolescência, ele levou seu coração. Alberto Alcântara, um nome conhecido neste país. Além de sua excelente aparência, sua inteligência o deixava ainda mais atraente. Inúmeras mulheres sonhavam com um romance com o herdeiro perfeito da Alcântara Corporação. Mas ele casou jovem. E o que fascinou as mulheres ainda mais era que ele também era um marido devotado. Desde seu casamento com aquela esposa misteriosa, ele nunca teve um único escândalo. Que mulher não queria um homem assim? Mas apenas Marina sabia qual era a verdade. O casamento deles era apenas um adereço para seu bom nome. Ele precisava de um casamento estável para construir uma imagem confiável para o exterior. No entanto, quando estavam a sós, ele não se importava em dar mais do que um olhar. Marina nunca mereceu seu carinho, muito menos seu amor. O amor de Alberto era apenas para uma mulher. A mulher da foto que acabou com Marina. A mulher na foto era seu primeiro amor, Laura. E isso foi o que acabou com Marina. Por mais que ela tivesse sacrificado por ele, ele não podia sentir amor por ela. No entanto, bastava ver um sorriso ou uma lágrima da Laura e ele voltaria para ela, independente de quão profundamente ela o havia magoado 6 anos atrás. Ao aumentar o zoom na foto, Marina tentou procurar por um lampejo de culpa no rosto dele, mas falhou novamente. Marina sabia que seu casamento enfrentaria desafios desde que Antônio, o avô de Alberto, faleceu, mas Marina não esperava que fosse tão cedo. Alberto não podia esperar para ter seu primeiro amor de volta, mesmo que isso fosse um golpe na sua reputação duramente conquistada. Como é estar sozinha no seu aniversário de casamento? Subitamente, ela recebeu uma mensagem de texto desconhecida no seu celular e com o termo amargo e raro. Marina nem precisava pensar para saber que era Laura. Pensou que havia vencido depois de suas patéticas estratégias, forçando Alberto a me deixar. Agora o velho se foi e ninguém ficará ao seu lado. Vamos esperar e ver, Marina. Seus bons dias estão chegando ao fim. Aproveite seu último momento como senhora Alcântara, pois logo pertencerá a mim. Cerrando os dentes, Marina podia imaginar qual expressão arrogante Laura deveria ter naquele momento. Como aquela sem vergonha poderia deturpar a verdade de maneira tão descarada? Ela nunca forçou Alberto a terminar com Laura, e foi Laura
Quem abandonou Alberto por uma grande quantia de dinheiro? Ela falhou no teste de Antônio, mas agora culpava tudo isso nela. Como ela ousa? Marina ainda se lembrava do que Antônio lhe disse em seu leito de morte. O velho queria que ela cuidasse do neto, que mantivesse o casamento. Marina não soube o que Antônio havia visto, mas até o último momento ele ainda acreditava que Marina era a única que poderia trazer felicidade a Alberto. Foi difícil para Marina dizer não a este gentil idoso. Antônio era único, que tratava Marina bem na família Alcântara, e se ele não houvesse lhe providenciado um lugar para ficar, dificilmente Marina teria sobrevivido até o dia que se reencontrou com sua família. Trazendo sua mente confusa de volta, Marina enviou um texto para o marido. E tinha certeza de que Alberto voltaria para casa imediatamente. Dentro de meia hora, a porta do quarto dela foi aberta vigorosamente por Alberto, e o que ela encontrou foi o rosto zangado dele. Alberto caminhou até ela e a empurrou para a cama, enquanto sua mão retirava sua camisola. Alberto, ela gritou, tentando impedi-lo. Ela não estava pedindo para ele estar com ela. Ela o chamou de volta apenas porque ela queria conversar. Se estavam destinados a falhar com Antônio, ela esperava que o casamento deles terminasse de forma decente. O homem sobre ela, entretanto, não se deu o trabalho de responder. "Ah, Alberto", ela chamou, a voz saindo entrecortada enquanto tentava empurrá-lo. Ele rosnou, claramente descontente com suas tentativas. E sem hesitar, prendeu os braços dela acima da cabeça, segurando os pulsos com uma mão, enquanto a outra descia pelo corpo dela. O aposento estava cheio do som de pele batendo contra a pele, os gemidos de Marina e a cama rangendo sob o peso deles. E enquanto tudo isso acontecia, Marina sentiu seus sentimentos se chocarem. Mais cedo, ela estava ferida, irritada e furiosa com todas as ações de Alberto. Mas agora, com o corpo dele sobre ela, ela não conseguia encontrar a vontade de continuar zangada ou se sentir ferida. Ao invés disso, ela se sentiu amada. Era tolo, mas ela queria acreditar que talvez, apenas talvez, Alberto não tenha voltado para casa, por causa da mensagem de texto que ela havia enviado, mas porque ele queria fazer com que ela se sentisse amada e desejada. Com esse pensamento em mente, ela cedeu e permaneceu ali. Exausto, ele saiu e rolou para o lado, deitando no espaço ao lado dela. Por um momento, a única coisa que Marina pôde ouvir foi a respiração combinada deles e o som dos batimentos. Cardíacos, no entanto, suas próximas palavras pareceram como uma faca afiada, cravada em seu coração. "Não temos mais necessidade de manter essa farsa de casamento. Marina, vamos nos divorciar." "O quê?" Marina finalmente conseguiu perguntar depois de um longo silêncio entre eles. Ela esperava que o que tinha ouvido antes fosse apenas alguma brincadeira de sua própria mente. "Você me ouviu. Agora que meu avô não está mais aqui, eu acho que é hora de nos divorciarmos", Alberto respondeu sem perder o ritmo. "E não se esqueça, você mencionou isso primeiro." Lágrimas corriam pelo rosto dela e Marina se sentia com dificuldade para respirar. Sim, ela mencionou o divórcio e o testamento do avô naquela mensagem de texto. Se eles terminassem se divorciando, Marina poderia ficar com metade da sua propriedade. Mas, na verdade, a propriedade nunca foi o que Marina queria. Ela até planejava devolvê-la a ele se um dia Alberto encontrasse alguém digno de passar a vida com ele. Ela só não conseguia ficar assistindo à herança de Antônio sendo maculada por alguém como Laura. Então, ela queria Alberto de volta para uma conversa. Ela escolheu algumas palavras para irritar Alberto de propósito e estava preparada para enfrentar sua ira. Mas assim que ele voltou,
Ele a dominou. Ele a derreteu com sua dominação. Foi ele quem a enredou com ilusão de que ainda havia esperança para seu casamento desmoronando. Você quer o divórcio? A voz dela sufocou. Então por que você fez amor comigo agora? A voz dela estava cheia de tristeza. Eles estavam fazendo amor como um casal apaixonado 1 minuto atrás, e no segundo seguinte, tais palavras cruéis saíram de seus lábios. Isso não teve a menor importância para mim. O tom dele era insensível, completamente alheio à dor dela. Além disso, não era o que você queria. Você gostou, mas eu fiz isso apenas para te contar a verdade. Mesmo que eu tenha me acostumado com seu corpo nos últimos 6 anos, isso não significa que estou apaixonado por você. As palavras dele eram como uma faca afiada esfaqueando o seu coração. O rosto de Marina ficou pálido e seus olhos umedeceram. Sim, a vida íntima deles era maravilhosa, e era isso que a fazia continuar casada com ele por tantos anos. Marina ingenuamente assumiu que ele tinha um pouco de sentimento por ela, ou seu desejo não seria facilmente despertado. Marina uma vez pensou que era amor, mas estava errada, muito errada. Ele a queria apenas para satisfazer suas necessidades. Quando o verdadeiro amor de Alberto voltou, ela só poderia ser abandonada. Vamos lá, Marina, não se faça de inocente. Você sabe como aconteceu nosso casamento. Você salvou meu avô e usou isso para ameaçá-lo. Por isso ele me forçou a casar com você. Essa é toda a verdade sobre o nosso casamento. Não, Alberto, não foi assim. Marina balançou a cabeça desesperada. Eu não ameacei o seu avô. Eu casei com você apenas porque te amo. Chega, pare de me incomodar. Mandarei os documentos do divórcio para você o mais rápido possível. Então assine-os quietamente sem causar alarde. Marina não podia acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos piscavam furiosamente, tentando desesperadamente segurar as lágrimas que tinham se acumulado no fundo de seus olhos. A cena antes da morte de Antônio veio à sua mente. O velho moribundo colocou a mão de Alberto e a dela juntas, pedindo gentilmente para que eles se amassem e construíssem uma vida feliz. Marina, minha querida, eu sei que você sofreu muito, mas por favor, cuide bem do Alberto para mim. Eu sei que só você é capaz disso. Suas últimas palavras ecoaram em seus ouvidos, alimentando sua determinação de tentar uma última vez. No entanto, Alberto nem deu a ela a chance. Ele jogou um cartão no rosto de Marina, enquanto colocava a gravata sem olhar para trás. Pegar metade da minha propriedade é demais. Aqui estão 50 milhões, o valor suficiente para durar várias vidas. Pegue o dinheiro e assine o papel do divórcio obedientemente, ou não me culpe por ser rude. Com isso, ele virou e saiu pela porta. Aquilo apagou qualquer esperança que Marina tivesse. Ela se sentou na cama e lágrimas correram pelo rosto. Como? Ela acabou assim. Se não fosse pelo ataque cardíaco de Antônio, Marina nunca pensou que sua vida cruzaria com a de Alberto. Por essa chance, ela salvou o idoso Antônio. Para agradecer, Antônio queria que seu neto se casasse com ela. E ela nunca esperou que seu neto fosse Alberto, sua obsessão desde a adolescência. Naquele momento, ela acreditava que estava destinada a ser a noiva dele. No entanto, ela não. Esperava que Alberto já tivesse seu primeiro amor. Marina pediu a Antônio para desistir de sua decisão. Mas o velho desesperadamente revelou a ela sobre seu câncer e disse que seu único desejo era ver seu neto feliz. Marina não pôde mais recusar. Por outro lado, Marina mal sabia o quanto Antônio havia feito para fazer Alberto se apaixonar por ela. Ele até ameaçou deixar Laura e sua família sem teto se não tratasse Marina direito.
Ninguém ousou duvidar da palavra do homem. Laura literalmente desapareceu de suas vidas e Alberto aceitou o casamento. Alberto era um marido responsável aos olhos de Marina até o mês passado. Ele geralmente voltava para casa a tempo e jantava com ela regularmente. Ela ainda acreditava em seu casamento, até descobrir que Laura estava de volta. E Alberto passou a maior parte com ela no último mês. Agora, ela percebeu que tudo era vingança de Alberto. Seu silencioso telefone, de repente, tocou e era sua melhor amiga, Helena. Marina atendeu o telefone imediatamente e a voz ansiosa de Helena veio pelo telefone. Marina, por que Alberto está retirando seu investimento na minha empresa de repente? Marina imediatamente percebeu que era uma ameaça de Alberto. Se ela se recusasse a assinar os papéis, ele usaria a empresa de Helena como seu trunfo. Nunca em sua vida ela havia sido tão humilhada. Marina sentia o fogo queimar dentro dela. Não havia mais motivo para ela continuar neste casamento. Ela acreditava que Antônio entenderia sua decisão, então chamou Alberto de imediato. Antes que ele pudesse falar, ela imediatamente disse: "Concordo com o divórcio e não quero nenhum centavo seu repugnante. Apenas prepare o papel do divórcio. Agora mesmo." Depois de falar isso, ela não esperou Alberto responder e desligou o telefone. Ela imediatamente redigiu uma mensagem para tranquilizar Helena. Mesmo sem Alberto, a empresa dela não iria faltar investimento. Arrumando suas coisas, ela deixou a mansão Alcântara. Estava chovendo, lágrimas corriam pelo seu rosto, misturando-se à chuva enquanto o céu parecia espelhar o estado de seu coração. Ela ficou ali deixando suas lágrimas caírem silenciosamente. Ela se virou e viu um rosto familiar. "Senhora Montenegro", saudou José, o mordomo dos Montenegro. Marina não respondeu. Em vez disso, ela deixou o homem envolver um casaco em torno de seus ombros. "O prazo dado está prestes a vencer. É hora de você se divorciar do Sr. Alberto e voltar para casa para administrar os negócios da família. O mestre está chamando por seu retorno como a única e legítima governante." Como Alberto a chamava? Uma caça-fortunas? Se ao menos ele soubesse a que família pertencia. A família Montenegro possuía negócios em todo o mundo. Marina atendeu a ligação do seu avô, Pedro Montenegro. "Avô, boa noite." "Boa noite, Marina. Você finalmente parou de brincar de casinha?" "Sim", respondeu Marina firmemente, adotando o tom de uma elite que foi educada pelos melhores tutores. "Vou me divorciar de Alberto Alcântara e voltar para casa em breve. Mas preciso de mais tempo para resolver algo aqui primeiro. Não quero sair com cara de perdedora. Quero estabelecer meu nome aqui antes de voltar para casa. Você sabe que eu odeio quando você me desobedece. Estou ciente, avô. Peço desculpas. Mas você está certa. Não há covardes na nossa família. Vou lhe dar 1 ano para ficar aí como gerente da filial. E em troca, você deve ter aumentado os lucros em 30% em 1 ano. O quê? Avô, 30% são 3 bilhões. E você é incapaz de fazer isso? Não. Mas deixe-me ser franco. Falhar nisso também terá consequências como? Perguntou Marina. Eu tenho um amigo próximo cujo filho está interessado em você. Ao contrário deste bastardo aí. Gustavo é um bom rapaz e te tratará bem. Isso não será necessário. Vou aumentar os lucros da empresa. E não me casarei. Tudo. Bem, então, feito. Marina concordou. Assim terminava a ligação, deixando Marina sozinha em seus pensamentos. 1 ano, 30% de lucro, ou então me casar com alguém que não amo, quem sabe quanta pressão isso traria. Durante os últimos 6 anos, Marina abandonou sua identidade e talentos apenas para ser inteiramente a esposa de Alberto. Mas tudo acabou sendo um sonho infantil inútil. Sim, era hora de acordar
e ela não era generosa o suficiente para perdoar tudo. Ela sabia que sua nova vida começava. Helena, depois de saber que Marina havia decidido se divorciar de Alberto, Helena mal podia esperar para comemorar que sua melhor amiga estava solteira novamente. Marina aceitou porque ficar deprimida por vários dias por causa de um canalha como Alberto não era sua praia. "Vamos lá, Marina", disse Helena enquanto a puxava pelo pulso para o clube. No momento que Helena disse isso, Marina passou por um espelho do chão ao teto e viu seu vestido pela segunda vez naquela noite. Um vestido preto de couro justo até o joelho, botas que param no tornozelo e um colar brilhante de ouro que acentuava as curvas de seu pescoço, exposto por seu cabelo castanho ondulado, que agora estava preso em um rabo de cavalo apertado. Ela parecia deslumbrante, sentia-se confiante, e em nada se parecia com a mulher desinteressante que havia sido casada com Alberto por 6 terríveis anos. E os olhares que recebeu o instante em que entrou no clube disseram que isso era verdade. "Você está solteira agora, Marina. Precisamos celebrar isso, especialmente quando é você que está dispensando aquele idiota." Marina riu secamente enquanto Helena pedia uma terceira bebida. Marina só podia rir da atitude otimista de sua amiga Helena, claramente determinada a vê-la se divertindo. E ela estava se divertindo, mas claramente o universo tinha outros planos para ela. Enquanto Marina e Helena dançavam na pista de dança, um sujeito alto, magro, vestido em um terno entrou no clube. Ao seu lado estava uma loira que rapidamente chamou a atenção de muitos ali. "Alberto, onde quer se sentar?" Laura perguntou. "Qualquer lugar está bom", Alberto respondeu. "Que tal lá?" Ela apontou para um lugar além da pista de dança. Alberto seguia a direção, mas de repente, não. Na verdade, alguém chamou sua atenção. No centro da pista de dança estava uma figura familiar, vestida com um vestido provocante preto, balançando os quadris ao ritmo da música, enquanto ria da atenção do seu atual parceiro de dança, um homem em seus 20 e poucos anos. Embora parecesse notavelmente diferente, sedutora, atraente, e longe da usual aura humilde que costumava exalar, Alberto não teve dificuldades em reconhecê-la. Sua esposa. E quanto mais Alberto observava sua esposa se banhar na atenção de outro homem, mais irritado ele ficava. "Você pode ir adiante", Alberto disse sem olhar para Laura, enquanto se afastava deixando-a parada sozinha. "Que diabos você pensa que está fazendo aqui? Interagindo publicamente com outro homem enquanto ainda está casada comigo? Você não tem vergonha. Não tem vergonha? Como ousa esse imbecil falar assim com ela, quando ele era o sem-vergonha que traiu o casamento primeiro? Você é muito engraçado, Alberto. Na última vez que eu conferi, você era quem queria o divórcio. E não posso deixar de apontar que alguns dias atrás, você também interagiu sem qualquer vergonha com outra mulher, meu querido marido." Marina zombou e virou para ir embora, mas Laura apareceu. "Alberto, aí está você." Mas sua atenção foi rapidamente capturada por Marina, e seus olhos se arregalaram ao ver como ela estava vestida. "Marina, o que você está fazendo aqui? E como isso pode ser da sua conta?" Marina retrucou, sem se incomodar em esconder o nojo em sua voz, se voltando para Alberto praticamente grudada a ele, fingindo bondade enquanto falava. "Alberto, por favor, não fique bravo com a Marina. Ela está simplesmente atordoada e confusa. Deve ser uma reação normal, vendo que assim que você se divorciar dela e ela sair da proteção dos portões da mansão Alcântara, ela não terá mais ninguém para financiar seu estilo de vida. É normal que ela procure um homem para sustentá-la. Segurança dos portões? Financiar meu estilo de vida?" Marina repetiu com um riso. "Essa é nova, Laura.
Mas ela não está errada, está? Alberto perguntou. Claro, ele não tinha sentimentos por ela, mas isso não significava que ele estava bem com sua esposa dormindo por aí, por trocados, e potencialmente manchando seu nome. As sobrancelhas de Marina se franziram com sua reação. Sempre que Laura estava por perto, ele não tinha cérebro para pensar com sabedoria. Cuide de sua vida, você e sua pequena vadia. Preocupe-se mais com sua amante e não na pessoa com quem você vai se divorciar. Marina não queria mais perder tempo com eles, porém Alberto agarrou sua mão novamente. Está fazendo isso para me desafiar? Entendi. Está fazendo isso só porque me recusei a te dar um centavo? Bem, 50 milhões, eu vou te pagar isso como indenização pelo divórcio, desde que peça desculpas a mim e para Laura. Agora mesmo. Marina olhando para Laura com aquele sorriso arrogante e irritante que os lábios dela se curvaram para cima. Marina sorriu de lado, levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos do seu marido. Eu já pedi o divórcio, Alberto. Confie em mim, seus 50 milhões não significam nada aos meus olhos. Nunca vou me curvar para você e sua vadia. Alberto não conseguia acreditar em seus ouvidos. Marina, a mulher que afirmava amá-lo pelos últimos 6 anos, sempre grudada nele como chiclete, havia entrado com um pedido de divórcio antes mesmo que ele pudesse. Esse fato o perturbava. Era ele quem deveria pedir o divórcio. Não ao contrário. Você realmente está testando minha paciência, Marina. Ele ameaçou com olhos frios e a voz ainda mais fria. Não tente se fazer de importante, porque no fim do dia você sabe do que eu sou capaz. Mas você, Alberto, não sabe do que eu sou capaz. Ela retrucou, de forma alguma intimidada. O que você vai fazer? Me destruir, arruinar minha reputação, destruir o negócio de Helena ou algo assim? Eu desafio você, Alberto. Tente encostar um dedo nas pessoas que eu amo, e você verá apenas como isso vai terminar. As ameaças de Marina fez pouco para abalar Alberto. Ele tinha lidado com lobos maiores e piores. Mas justo quando ele abriu a boca para falar, Helena apareceu. O que eles estão fazendo aqui? Eu não me importo e não quero saber. Vamos embora. Helena, não consigo suportar o ar poluído pelo cheiro de vagabundas e idiotas. Sem dizer mais uma palavra, Marina pegou a mão de Helena e se afastou. Alberto estava furioso, irritado. Quem era Marina para tratá-lo como ela acabara de fazer? Só de pensar no que ela tinha feito, ele estava fervendo e, sem hesitação, pegou o telefone e discou para seu assistente. Sim, senhor. Você já reuniu os documentos necessários para garantir a compra da Zara Cosméticos? Ele perguntou. Desculpe, senhor, mas a venda já foi feita para alguém misterioso. Maldição. Tente descobrir sobre o grupo de negócios que agora detém os direitos sobre a Zara Cosméticos. Sim, senhor. Imediatamente. Quando Alberto terminou a ligação, ele estava caminhando em direção à saída. Ignorando Laura, que o chamou, ele viu o cabelo castanho ondulado dela e seu vestido preto, de costas para ele dentro de um Mercedes preto, era Marina. Ao lado dela, havia um homem mais velho vestindo um terno bem cortado. E ele entregou a Marina um objeto fino que Alberto logo identificou sendo um cartão preto premium. Ele estava mais do que certo que as palavras de Laura eram verdadeiras. Não era de se admirar que ela rejeitou os 50 milhões. Marina havia conseguido um velho da lancha. Como ela ousa. Ela ainda está usando o título de sua esposa. Alberto queria confrontar Marina, mas o carro partiu antes que ele pudesse alcançá-la. Bem, se ela pensava que iria se safar de suas sujas ações, estava completamente enganada. Pela segunda vez naquela noite, Alberto pegou seu telefone. Exceto que a pessoa que lhe ligou desta vez
não era seu assistente, mas sim um detetive particular. Senhor Alcântara, a pessoa atendeu. Quero um relatório completo sobre Marina Lima. Tudo, seu estilo de vida atual, onde ela tem estado, com quem ela tem estado em contato e o que ela tem feito. Você tem 24 horas para me trazer este relatório ou pode dar adeus à sua vida que construiu aqui. Sim, senhor. Sua esposa pode pensar que escapou de ser pega em sua traição, mas em breve ela irá se arrepender de sua decisão. Já havia passado vários dias desde que Marina enviara os papéis do divórcio, mas ainda não houve resposta. Marina ligou para seu advogado. Alberto ainda não assinou? Lamento, senhora, ainda não. Mas encontramos resistência. O juiz sugere que você deve comunicar-se com o senhor Alberto primeiro. Ao ouvir isso, Marina riu de raiva. O que Alberto estava fazendo agora? Ele foi o primeiro a pedir o divórcio, mas ele começou arranjando obstáculos em tudo. O que está acontecendo de errado com ele? Respirando fundo, Marina se acalmou. Desde que ele queria jogar, ela também podia jogar. Entendi, vou encontrar Alberto. Marina pegou sua bolsa e dirigiu-se para a empresa de Alberto, a Alcântara Corporação. Ela mal havia passado pelas portas giratórias quando ouviu uma voz bastante familiar soar atrás dela. Marina? Marina se virou e encontrou os dois rostos irritantes. Beatriz Alcântara, mãe de Alberto, e Jéssica Alcântara, irmã de Alberto, eram a razão extra para a dor dela neste casamento. Beatriz e Jéssica nunca gostaram de Marina, pois acreditavam que ela era órfã e que nunca combinaria com um homem perfeito como Alberto. Que diabos você está fazendo aqui, garota? Jéssica perguntou, enquanto avançava e agarrava firmemente o pulso de Marina. Ela olhou para Marina e resmungou. E vestida como uma empregada. Você quer desonrar meu filho? Disse Beatriz. Vestida como uma empregada? Marina realmente não acreditava que a roupa que ela estava vestindo, um par de jeans azuis até a cintura, uma blusa branca e um cardigã listrado, seriam para a empregada. Mas enfim, estamos falando de Beatriz Alcântara, uma mulher que faria de tudo para diminuir Marina. Porém, desta vez, Marina não iria ficar ali e ouvir as palavras dela. Com força, soltou a mão, surpreendendo tanto Beatriz quanto Jéssica. Eu prestaria mais atenção no que digo se fosse vocês. Suas palavras frias e desrespeitosas aos ouvidos de Beatriz fizeram os olhos da mulher se arregalarem e piscarem de surpresa. Olha só essa atrevida, ela rosnou. Você se esquece do seu lugar na vida do meu filho? Como ousa ser tão arrogante comigo? Marina permaneceu em silêncio, mas o olhar gelado foi suficiente para irritá-las. Essa vadia parece esquecer a vida miserável que deveria ter, Jéssica zombou. Se não fosse pelo meu avô que a acolheu, como ela poderia estar viva até hoje? Saia. Agora mesmo, Beatriz exigiu. Não ouse incomodar meu filho. Fique em casa ou eu pedirei que meu filho se divorcie. Não será necessário. Marina interrompeu. Ela levantou o envelope marrom. Assim que isto for assinado, não terei nada a ver com vocês, Alcântara. Não vou olhar para vocês mesmo que vocês me implorem. O quê? Beatriz e Jéssica trocaram olhares. Como Marina ousava pedir o divórcio? Antes que qualquer uma delas pudesse ter oportunidade de questionar Marina, as portas giratórias giraram e saíram vários seguranças de preto no meio deles. Protegido como um tesouro nacional estava Alberto e um homem de meia-idade. O que está acontecendo aqui? Alberto ao lado de seu valioso cliente. Ele não queria que ninguém e nada arruinasse seus negócios. O som da sua voz fez todas as mulheres se virarem em sua direção. E à vista de Marina, Alberto sentiu um senso de vitória inflar em seu peito. Viu só? Tudo o que ele tinha feito era um pequeno truque e ela viria e se renderia.
O sugar daddy dela era apenas um novo rico sem coragem para desafiá-lo. Essa mulher é louca, irmão, Jessica gritou. Ela disse que veio aqui para se divorciar de você. Que ridículo, o rosto de Alberto escureceu de imediato. Marina aproximou-se dele com a cabeça erguida, entregando-lhe os papéis do divórcio. Você achou que eu viria aqui para te implorar? Marina debochou. Você não é o rei do mundo, então sugiro que você desça do seu pedestal. E quando estiver fazendo isso, não se esqueça de comparecer no tribunal. Os olhos de Alberto piscaram nitidamente irritado. Zoando da expressão dele, Marina se virou para sair. No entanto, Beatriz de repente a pegou e lhe deu um tapa. Como você ousa falar assim com meu filho, sua vagabunda? O tapa foi dado com toda a força, fazendo com que o rosto dela virasse para o lado. Marina lambeu o canto da boca e sentiu o gosto do próprio sangue. Sem hesitar, ela devolveu o tapa com força, derrubando Beatriz no chão, e as joias em seu cabelo voaram vários metros de distância. Como ousa bater em minha mãe? Alberto berrou enquanto corria para ajudar a mãe a se levantar. O que fez com que Marina ficasse tão grosseira de repente? Mesmo que sua mãe estivesse exagerando, ainda era a mais velha. Viu? Na mesma moeda. Sou justa. Ela debochou, não tendo medo do olhar dele, mas a dor que apareceu em seus olhos de alguma forma fez o coração dele se apertar. Ela era tratada, assim quando ele não estava por perto. Irmão, por que está parado? Essa vadia louca acabou de bater na mamãe e devemos mandá-la para a cadeia. Jéssica gritou com raiva. Ela acenou com as mãos querendo arranhar a bochecha de Marina. Osvaldo Oliveira, sua conversa de negócio com Alberto estava indo bem antes, mas agora estava toda arruinada desde que ele testemunhou a briga. Sua raiva subiu principalmente quando reconheceu Marina como a neta de seu velho amigo Pedro Montenegro. Os Alcântara sabiam o que estavam fazendo? Quem lhes deu coragem para intimidar a única herdeira dos Montenegro? Se Pedro Montenegro soubesse disso, ele os matariam vivo. Basta. Osvaldo jogou as mãos de Jéssica para trás, fazendo-a tropeçar. Então ele se virou para Alberto e questionou. É assim que você administra sua família, senhor Alberto? Permitindo que sua mãe e irmã intimidem sua esposa? Não é à toa que essa senhora quer se divorciar de você, resmungou Osvaldo. Eu também preciso reconsiderar minha cooperação com sua empresa. Suas palavras fizeram Beatriz e Jéssica entrarem em pânico. Osvaldo Oliveira era considerado um ovo de ouro aos olhos de Alberto. Não, por favor, senhor Osvaldo. Não é culpa do meu filho. Foi muito impulsiva e podemos pedir desculpas a ela. Suas palavras chocaram Jéssica. Jéssica jamais esperava ter que se curvar a Marina, mas sob o olhar insistente da mãe, Jéssica teve que segui-la relutante. Peço desculpas. Ao ouvir essas palavras dos lábios de quem a tinham amaldiçoado pelos últimos 6 anos, Marina não pôde deixar de zombar. Mas não era o suficiente, havia mais alguém ali que a devia um pedido de desculpas. Marina se virou para Alberto. E você, senhor Alberto? Alberto rangeu os dentes. Não exagere, Marina. Então, você vai se esconder atrás das mulheres feito um covarde? Marina o encarou com um olhar de escárnio. Alberto fechou os punhos e finalmente sussurrou as palavras. Eu sinto muito. Muito bem, Marina acenou a cabeça. Gentilmente, ela levantou a mão e limpou o terno dele. E não se esqueça de assinar aqueles papéis do divórcio a tempo, ok? Sem esperar por sua resposta, ela se virou e começou a se afastar. Então, nossa cooperação pode continuar. Osvaldo falou isto e se juntou a Marina na saída sem olhar para trás. Para onde você está indo, senhora Marina? Posso te dar uma carona? Alberto não tirava os olhos dos dois. Aquela cobra maldita salta ao primeiro sinal de atenção de um
Homem, Beatriz resmungou, Alberto passando a mão sobre os cabelos. Então sua querida esposa pretendia ter mais um sugar daddy. Que nojo. Então ligou para o investigador. Suas 24 horas expiraram ontem às 9 da noite. O homem do outro lado da linha. Por favor, me perdoe por não ter ligado antes, mas é que tive um problema. Os dados da senhora Marina estão sendo fortemente protegidos. O que é exatamente como o senhor ouviu, senhor Alberto? Algum poder misterioso está protegendo as informações da senhora Marina. Alberto desligou e retrucou incompetente. Então, Alberto se dirigiu ao seu assistente. E então já tem as informações que lhe pedi? Sim, senhor, respondeu o homem. Hoje pela manhã descobri que a Zara Cosméticos foi comprada pelo Grupo Montenegro. E agora há pouco, muito estranho, senhor, recebi um telefonema de um de nossos funcionários dizendo que a nova gerente é a senhora. Marina. Alberto empalideceu. Como assim, Marina? Agora ela era gerente de uma das empresas do Grupo Montenegro, isso não pode ser. É como eu disse, senhor. Ela ainda não assumiu o cargo, mas já temos essa informação. Parece que a senhora Marina é a nova gerente da Zara Cosméticos. Será que Marina agora era amante de alguém do Grupo Montenegro? Ele olhou para o envelope, marrom na mesa, que continha os documentos de seu divórcio. Por que as coisas sempre dão errado depois que ele pediu o divórcio? O que você está malditamente escondendo de mim, Marina? Alberto batia o pé, enquanto se lembrava da conversa com Marina, cada vez que pensava em como ela estava ansiosa para se divorciar dele e se unir a um de seus sugar dads. Ele não conseguia evitar a fúria. Ele não permitiria que ela se safasse com isso, e também não facilitaria o processo de divórcio deles. Eu sabia que não deveria ter me casado com ela, ele murmurou. Ela sempre foi uma cobra desde o começo. Dizer isso fez Alberto se lembrar da primeira vez que conheceu Marina. Foi durante seu primeiro ano de faculdade. Durante um exame, ele recebeu uma ligação repentina, dizendo que seu avô havia desmaiado devido a um ataque cardíaco. Ele, claro, largou tudo e correu para o hospital. Quando chegou, seu avô já estava fora de perigo, e ao seu lado estava Marina, que afirmou ter estado por perto durante o ataque cardíaco de Antônio e, coincidentemente, o ajudou. Alberto não engolia a mentira. Dela, coincidência assim só existiam em novelas. Mas seu avô parecia acreditar nela. Sensibilizado com a situação de Marina por ter perdido os pais e estar passando dificuldades financeiras, matriculou-a na mesma universidade que ele e Laura. Quando ele reclamou ao avô, Antônio respondeu: "Você deveria se acostumar com a presença dela, afinal de contas, ela será sua esposa. Ela salvou minha vida, é o mínimo que eu e você possamos fazer para demonstrar nossa gratidão." E assim foi feito. Mas Marina atuava perfeitamente seu papel como esposa. Cozinhava e cumpria muito bem as tarefas e obrigações conjugais. Ela fazia tudo com um sorriso no rosto, nunca reclamando de nada. Num dado momento, Alberto quase admitiu que Marina era a dona de casa perfeita que qualquer homem teria desejado para ter como esposa. Mas então Laura, que havia sido banida para o exterior por Antônio, apareceu e informou-lhe como Marina havia manipulado seu avô. Isso, por sua vez, quase lhe custou a vida, deixando-a acamada no hospital por 4 meses. Por sorte, ela sobreviveu, mas não sem efeitos colaterais à sua saúde. Depois de saber o que Marina tinha feito, Alberto sentiu-se extremamente culpado. Para se redimir, ele encontrou-se com Laura várias vezes para verificar como ela estava. Nada mais, nada menos. Mas então ele descobriu que Marina tinha colocado alguém para vigiá-lo. Ela estava finalmente mostrando sua verdadeira face. Uma esposa fingida e insegura que não podia respeitar a privacidade do marido. Alberto pensou com raiva:
e Marina não. Facilitou as coisas quando lhe enviou a mensagem de texto na noite de seu aniversário de casamento. Alberto ficou furioso e decidiu dar-lhe uma lição, um divórcio. Ele pensou que fosse o susto perfeito para fazê-la desmoronar, pedindo desculpas e implorar. Mas, para sua surpresa, ela aproveitou a situação para começar a se envolver abertamente com outros homens. Apenas o pensamento fez o sangue de Alberto ferver, porque não só o seu orgulho foi ferido, mas seu ego também. Uma cobra sempre será uma cobra. Os dias se passaram e agora não havia mais saída. O juiz havia intimado ambas as partes. O divórcio deveria acontecer amanhã. Alberto havia tentado de todas as formas dificultar, mas agora não tinha mais o que fazer. Amanhã ele assinaria o divórcio e deixaria tudo isso para trás. Às exatas 9 horas do dia seguinte, Alberto estava de pé em frente ao Tribunal Civil, pronto e disposto a assinar os papéis do divórcio. Sentada ao centro do tribunal, parecendo formal e correta, estava sua esposa, ou melhor, sua futura ex-esposa. Certo? Começou o juiz, puxando os arquivos. Como ambas as partes concordaram com o divórcio, só resta a assinatura. Por favor, venham à frente e assinem. Ambos, Marina e Alberto, começaram a assinar os papéis. Marina não hesitou em assinar os papéis. Alberto foi um pouco mais lento. Seus olhos estavam frios e insensíveis, mas apesar disso, levou 1 minuto para ele assinar. Ele sabia que nada ia acontecer, mas mesmo assim, ele queria se agarrar a uma vaga e pequena esperança. No entanto, sua pequena esperança foi destruída no momento em que o juiz falou: "Parabéns, o divórcio foi concedido. Vocês dois estão oficialmente divorciados. Por favor, deixem o tribunal." Viver sem Alberto era quase inimaginável para Marina. No passado, quando Beatriz ameaçava fazer Alberto se divorciar dela, ela sempre se acovardava diante da ameaça, chegando até a limpar o pé de Beatriz e implorar a ela, tudo porque temia uma vida sem Alberto. Mas agora que ela e Alberto não eram mais marido e mulher, ela percebeu que a vida sem Alberto, na verdade, não era tão ruim assim. Pelo contrário, era ótimo, melhor do que ela esperava. Não havia ninguém para degradá-la ou humilhá-la, e ela não precisava trabalhar o dia todo, embelezando-se na esperança de chamar a atenção de um marido que mal olhava para ela quando voltava para casa. Embora a vida sem Alberto fosse estranha, no início, mas 1 mês depois ela se acostumou. Ela se acostumou a viver sem ele, sem ninguém lá para incomodá-la ou criticá-la ou controlá-la. Ela tinha sua própria vontade livre e finalmente poderia dar o primeiro passo para melhorar sua vida sem ser julgada. E foi exatamente isso que ela fez. Poucos dias depois de finalizado o divórcio, Marina começou a se preparar para assumir a posição de gerente de filial. Enquanto isso, Alberto passava noites após noite, sentindo o vazio ao seu lado na cama. O perfume de Marina ainda parecia impregnar os lençóis, e por mais que tentasse afastar aquele fantasma, ela continuava ali, assombrando seus pensamentos. Ele ainda a amava, mas não podia, não depois do que ela fez. Marina era uma cobra, uma oportunista que se entregava ao primeiro homem que cruzava seu caminho. Sacudindo a cabeça, afastou aqueles pensamentos enquanto ajeitava a gravata diante do espelho. Era hora de seguir em frente. Laura era a mulher, certa para ele. Doce, confiável, alguém que sua mãe e sua irmã aprovavam. A escolha mais sensata. E naquela noite, ele tomaria a decisão definitiva. Pediria Laura em noivado. Ao chegar ao apartamento dela, surpreendeu-se ao ouvir vozes vindas do interior. Reconheceu de imediato sua mãe, sua irmã e Laura,
Preparava-se para entrar quando um nome ecoou no ar, congelando-o onde estava. Marina. Um silêncio tenso se instalou antes da gargalhada fria de Beatriz, sua mãe. Aquela vadia teve o que mereceu. Nosso plano funcionou perfeitamente. Alberto acredita em cada palavra que contamos sobre ela. Sim, concordou sua irmã, a voz carregada de satisfação. Ele jamais descobrirá que Marina nunca foi atrás do nosso dinheiro. Alberto sentiu o chão fugir debaixo de seus pés e pensar que fiz aquela miserável limpar os meus sapatos, ameaçando dizer a Alberto que ela o traía. Beatriz continuou rindo. Agora ele está livre para se casar com você, Laura. Marina nunca foi digna dele. Uma órfã, sem família, sem nada. O mundo de Alberto ruiu em silêncio. O nojo, a revolta, a culpa se misturavam em sua garganta, como um grito sufocado. Tudo em que acreditou, tudo o que o fez odiar Marina, era mentira. E as responsáveis por sua ruína estavam ali, celebrando a vitória. Alberto sentiu um impulso quase incontrolável de procurar Marina. Dizer-lhe que ainda a amava. Pedir perdão por cada palavra dura, cada acusação injusta. Mas antes que pudesse ceder a esse desejo, a lembrança das palavras do investigador ecoou em sua mente. Algum poder misterioso esconde os dados pessoais de Marina. O que isso significava? O que mais ele não sabia sobre ela? Quem era de fato Marina? Sentou-se pesadamente em uma poltrona, passando as mãos pelo rosto em frustração. Precisava colocar os pensamentos em ordem antes de agir. Seu coração exigia respostas, mas sua razão o alertava. Havia algo muito maior por trás dessa história. O que estavam escondendo dele? E, mais importante, quem realmente era Marina? Do outro lado da cidade, Marina tentava se concentrar no trabalho. O peso do acordo com seu avô a sufocava como uma corrente invisível. 1 ano. Esse era o prazo que tinha para aumentar os lucros da filial em 30%. Se falhasse, estaria condenada a um destino que detestava. Um casamento arranjado com um homem que não amava. Não, isso ela jamais permitiria. Mas por mais que tentasse manter o foco nos números e estratégias, as palavras do juiz ainda ecoavam em sua mente. Divórcio foi concedido. Em poucos meses, Alberto não passaria de uma lembrança distante. Era o que tentava convencer a si mesma. Ele partira seu coração sem piedade, sem hesitação. Então por que aquela dor ainda persistia? Por que seu amor por ele parecia impossível de ser apagado? Uma lágrima traiçoeira deslizou por seu rosto, e antes que pudesse enxugá-la, a porta do escritório se abriu. Helena entrou sorrindo, mas sua expressão mudou no instante em que viu a amiga chorando. Marina, por que não conta a verdade? Para Alberto. Sua voz veio carregada de compaixão. Você ainda pode salvar esse casamento. Ainda podem ser felizes juntos. Marina ergueu o olhar, determinada. Não, Helena. Alberto jamais saberá quem eu realmente sou. Ele nunca pode descobrir que sou a única herdeira da maior fortuna deste país. Helena suspirou, desapontada, mas Marina manteve o olhar firme. Se um dia voltarmos a ficar juntos, será porque ele me reconheceu pelo que sou como pessoa, não pelo que eu tenho. Os dias se arrastavam, e Alberto havia evitado confrontar sua mãe e sua irmã. E Laura ele planejava futuramente uma vingança para fazê-las pagar pelo o que fizeram. Mas isso seria um assunto para depois. Agora ele precisava resolver aquela inquietação, dentro dele que só crescia. Ele precisava falar com Marina, precisava de respostas. E mais do que isso, ela precisava saber a verdade, que ele a amava, que jamais esteve com Laura, que nunca havia traído o casamento deles. Com as mãos trêmulas,
Pegou o telefone e digitou o número de Marina. O coração martelava no peito enquanto ouvia o sinal de chamada. Será que ela atenderia? O tempo parecia se estender sufocante, até que uma voz gelada soou do outro lado da linha. O que você quer, Alberto? Não temos mais nada a dizer um ao outro. O peito dele apertou, mas sua determinação era maior. Pelo contrário, Marina, tenho muito para te dizer. Houve um silêncio tenso antes que ele continuasse. Primeiro quero que saiba que eu ainda te amo. E acima de tudo, quero que entenda que nunca te traí. Nunca estive com Laura. Tudo aquilo que você acreditou nunca aconteceu. Se você não acredita em mim, então a obrigarei a te contar toda a verdade. O fôlego de Marina ficou preso na garganta. Sua voz falhou, mas Alberto não a deixou escapar. Eu nunca quis esse divórcio. Fui um tolo. Eu estava cego, envenenado contra você. Pedir o divórcio foi teste. Só percebi tarde demais o erro que cometi. Do outro lado da linha, Marina estava paralisada. O choque tomava conta de seu corpo, seus pensamentos embaralhados. Ele ainda a amava, ele nunca a havia traído. Precisamos nos encontrar. A voz de Alberto veio firme, carregada de urgência. Quero dizer toda a verdade a você, mas você também precisa me contar toda a verdade. Seu coração pulsava descompassado, os olhos marejados. Marina inspirou fundo e então, num fio de voz, murmurou: Está na hora de toda a verdade vir à tona. Eu aceito me encontrar com você, disse Marina. Alberto olhava para o relógio impaciente. O tic-tac dos segundos ecoava como marteladas em sua mente. Sentado no café, seus olhos varriam o ambiente, mas sua atenção estava fixada na rua, à espera de Marina. Hoje, tudo mudaria. A verdade, toda a verdade, finalmente viria à tona. Ele não podia mais viver cercado por mentiras, manipulações e segredos. Sua mãe, sua irmã, Laura. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida tinha desmoronado diante de seus olhos. E Marina, por mais que a amasse, ele percebeu que não sabia nada sobre ela. 6 anos de casamento, mas ela carregava um segredo. Mas isso terminaria hoje. Chega de joguinhos. Dessa vez ele falaria como um homem e assumiria seus erros. Ele a machucou. Quebrou seu coração, mas precisava de uma chance de consertar tudo. Porque no fundo, só havia uma mulher que realmente importava para ele. Perdido nesses pensamentos, seus olhos se arregalaram ao vê-la pela vidraça do café. Marina descia de uma Mercedes, a mesma que ele já vira antes, e com ela, o mesmo homem que certa vez lhe entregara um cartão. Na época, Alberto pensou que fosse um sugar daddy, alguém que a substituíra com facilidade após o divórcio. Seu peito se apertou, mas se conteve. Dessa vez, esperaria que ela esclarecesse tudo. Quando Marina entrou, ele se levantou lentamente. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Fico feliz que tenha vindo. Foi uma escolha sábia. Marina o fitou hesitante. Os olhos dela carregavam um misto de mágoa e curiosidade. Alberto respirou fundo. Descobri tudo. Minha mãe, minha irmã e Laura fizeram de tudo para nos separar. Mentiram, me manipularam. Eu fui um idiota por acreditar. Ele esfregou o rosto frustrado. Eu queria testar você, ver se você lutaria por nós. Mas foi um jogo estúpido, e me arrependo. Mas o que realmente importa é que meus sentimentos nunca deixaram de existir. Ele segurou a respiração por um instante antes de perguntar. Agora, por favor, me responda. Quem é você, Marina? E quem é aquele homem na Mercedes? Marina sustentou o olhar de Alberto séria. Então ergueu o queixo e respondeu sem hesitação. Meu nome é Marina Montenegro.
Sou a filha única da família Montenegro. A tensão se intensificou no ar. Alberto mal conseguia respirar. E aquele homem na Mercedes, ele trabalha para mim. Meu avô é Pedro Montenegro. E eu sou a única herdeira de seu império. Que vergonha. O homem no Mercedes trabalhava para ela. Não era um sugar daddy, não era nenhum amante. Alberto sentiu o sangue gelar nas veias. Seu peito subia e descia em uma respiração pesada, tentando processar tudo. Ele tinha errado. Tinha julgado Marina errado. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Sua voz saiu grave, contida, mas carregada de dor e incredulidade. Estivemos casados por 6 anos. 6 anos, Marina. Por que escondeu sua identidade de mim? Os olhos de Marina brilharam por um instante, mas sua expressão permaneceu firme. Meu avô me fez fazer isso. Ele estava convencido de que eu nunca conseguiria fazer você se apaixonar por mim. Por quem eu sou? Ela respirou fundo antes de continuar. Ele achava que você me amaria pelo que tenho e não pela minha essência. Alberto apertou os punhos. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia perguntas martelando sua mente. E por que você salvou meu avô? O olhar de Marina se suavizou e um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Sempre pensei que você fez aquilo por dinheiro, por uma recompensa. Mas se você já é tão rica... Ele hesitou. Sua voz saiu quase como um sussurro. O que você esperava ganhar? Marina sentiu um aperto no peito ao ouvir aquela pergunta. Ela voltou no tempo, para aquele dia. O dia em que salvou Antônio Alcântara. A coincidência que a uniu a Alberto. Seu olhar se perdeu por um instante, mergulhando em memórias distantes. Eu não sabia quem ele era. Os olhos de Alberto brilharam de surpresa. Eu estava ali por acaso. Seu avô teve um ataque cardíaco e simplesmente aconteceu de eu estar no caminho. Ela ergueu os olhos, olhando diretamente para ele. Eu nunca quis ganhar nada, Alberto. O silêncio pesou entre os dois. Alberto sentiu o peito apertar ainda mais. Mas uma pergunta ainda queimava em sua garganta. E por que você suportou tudo? Marina franziu a testa. Como assim? Minha mãe, minha irmã, Laura, elas te humilharam, te maltrataram. Por que você ficou em silêncio? Uma sombra de dor cruzou o rosto de Marina. Porque eu não queria te perder. Alberto prendeu a respiração. Tudo o que eu suportei foi para não perder você. Ela abaixou o olhar, sua voz saindo quase num sussurro. Eu tinha medo. Medo de que se revidasse elas te jogariam contra mim. E no fim elas conseguiram. Aquelas palavras atravessaram Alberto como uma faca. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Ela suportou tudo por amor. E ele foi cego, um idiota. O peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. O que ele havia feito? O coração de Alberto estava prestes a explodir. Ele sentia raiva, tristeza, culpa, mas acima de tudo, um medo esmagador. Medo de ter perdido Marina para sempre. Ele cerrou os punhos sob a mesa e, com a voz baixa, fez sua última pergunta. Você é rica. Cresceu em uma família que claramente te ama. Dinheiro nunca foi um problema para você. Então, por que você se casou comigo? Marina suspirou profundamente, como se reunisse coragem para dizer as palavras que estavam pesando em seu peito há anos. Eu era jovem. Estúpida. Ela abaixou o olhar e sua voz vacilou por um instante antes de continuar. Eu estava apaixonada por você desde o primeiro dia em que te vi. Você nem sabia que eu existia. Alberto sentiu o ar fugir de seus pulmões. Seu dinheiro ou sua reputação nunca me interessaram.
Ela ergueu os olhos e dessa vez sua expressão era fria, distante. Mas é seguro dizer que me arrependi. As palavras dela atingiram Alberto como uma facada no peito. Arrependida. Ela se arrependia do amor deles, do casamento. Seus olhos queimavam. Seu coração batia descompassado como se tentasse sair de seu peito. Marina, por favor. Ele se inclinou para a frente, sua voz carregada de desespero. Não diga isso. Eu mudei. Eu realmente mudei. Seus olhos buscaram os dela, implorando. Me deixe provar. Me dê outra chance. Ele respirou fundo e apertou as mãos dela entre as suas. Desta vez sem jogos, sem mentiras, sem deixar que ninguém me manipule. O silêncio entre eles era sufocante. E então, antes que Marina pudesse responder, Alberto fez o que seu coração gritava para fazer. Ele a beijou. Foi um beijo intenso, desesperado, carregado de sentimentos que palavras nunca seriam capazes de expressar. Marina tentou resistir, tentou se esquivar, mas cedeu. Por um segundo, ela se perdeu no gosto de Alberto, no passado que ainda pulsava dentro dela, no amor que nunca realmente morreu. Os dias se passaram e então veio o anúncio inesperado. Alberto Alcântara estava dando uma festa. Os convites foram distribuídos para todos da alta sociedade, com um simples, mas intrigante recado. Estão todos convidados à minha casa, está. Noite, celebrarei o meu noivado. Espero que compareçam, serão todos bem-vindos. A notícia se espalhou rapidamente. Na mansão Alcântara, Beatriz, sua mãe, e Jéssica, sua irmã, não conseguiam conter a excitação. É claro que ele vai anunciar o noivado com você, Laura, disse Jéssica com um sorriso triunfante. Ele deve estar preparando uma surpresa para oficializar tudo, completou Beatriz, com os olhos brilhando de satisfação. Laura, sentada no imenso sofá da sala, segurou o convite contra o peito e fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Ela tinha vencido. Finalmente Marina era passado. Ela ergueu o olhar para Beatriz e Jéssica, e as três trocaram um sorriso cheio de cumplicidade. Conseguimos, Laura, Beatriz disse, segurando suas mãos. Agora você fará parte da família Alcântara. Aquela morta de fome da Marina ficou para trás. Jéssica riu. Beatriz se levantou e passou as mãos pelos ombros de Laura. Vamos escolher o melhor vestido para você. Seus olhos brilharam. Com malícia. Esta noite você precisa estar deslumbrante. Ela sorriu satisfeita. Como a noiva do meu filho. A mansão Alcântara estava um espetáculo de sofisticação. Lustres de cristal iluminavam o salão principal, onde arranjos de flores exuberantes decoravam cada canto. O brilho dourado das taças refletia a grandiosidade da noite, e o aroma dos melhores vinhos pairava no ar. A elite da alta sociedade compareceu em peso. Empresários, socialites e políticos circulavam pelo salão trocando cumprimentos, ansiosos para testemunhar o grande anúncio da noite. Alberto Alcântara era um dos homens mais cobiçados do país. Beatriz e sua filha, Jéssica, exalavam triunfo. Vestidas com seus melhores trajes de gala, elas desfilavam pelo evento com sorrisos de pura satisfação. Finalmente, tudo saíra conforme o planejado. Alberto se casaria com Laura. Uma mulher de boa linhagem, vinda de uma família tradicional e financeiramente poderosa, muito diferente daquela órfã insignificante Marina. Ela era passado. Laura, por sua vez, estava radiante. Seu vestido de seda carmim abraçava suas curvas perfeitamente, e seu rosto
exibia a confiança de quem já se sentia dona daquele lugar. Enquanto os convidados brindavam e conversavam, ela circulava pelo salão, deixando escapar aos ouvidos certos: "Hoje será uma noite inesquecível." E sem hesitar espalhou a notícia. Naquela noite, ela seria oficialmente noiva de Alberto Alcântara. O salão da mansão Alcântara ficou em silêncio absoluto quando Alberto surgiu no topo da escadaria principal. Vestido impecavelmente em um terno sob medida, sua presença imponente e seu olhar determinado rompiam qualquer expectativa que os convidados tinham para aquela noite. Em suas mãos, ele segurava um microfone. Laura, ao vê-lo ali, sorriu radiante, já esperando ouvir seu nome ser anunciado como a futura senhora Alcântara. Mas então, com uma voz firme, Alberto fez o inesperado. "Senhoras e senhores, permitam-me apresentar minha noiva, Marina Montenegro." Um murmúrio de choque percorreu o salão, e então todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Marina surgiu deslumbrante, com um vestido elegante que exalava poder e sofisticação. Ao seu lado, caminhava Pedro Montenegro, seu avô, um dos homens mais influentes do país. Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Beatriz e Jéssica ficaram lívidas, mas foi quando Alberto passou o microfone para Marina que o golpe final veio. Com um olhar profundo, Marina respirou fundo e começou a falar. "Vou contar a vocês a verdade. Toda a verdade." O salão inteiro prendeu a respiração. Ela começou do início. Falou de sua juventude, do amor avassalador que sentiu por Alberto desde a adolescência. Falou do destino que a fez salvar a vida de Antônio Alcântara naquele dia, fatídico, sem imaginar que ele era o avô do homem que ela amava. E então revelou o impensável. O próprio Antônio Alcântara era contra o casamento de Alberto e Laura. Ele tentou impedir essa união de todas as formas. O salão explodiu em cochichos. Laura, agarrada à taça de champanhe, tremia. Marina continuou. Revelou que Laura aceitara dinheiro para se afastar. Revelou que a doença de Laura era uma mentira. Revelou que tudo fora um jogo sujo para manipular Alberto. E, por fim, revelou seu próprio segredo. Meu avô, Pedro Montenegro, sempre foi contra meu amor por Alberto. Ele queria provar que Alberto não me amava de verdade. Por isso, me obrigou a esconder minha identidade. Eu precisei me passar por uma órfã, sem nada, para ter certeza de que ele me escolheria pela mulher que sou, e não pela fortuna que carrego. O silêncio foi sepulcral. Os convidados estavam chocados. Beatriz sentiu o corpo fraquejar. Laura estava pálida como um fantasma. E Alberto? Seus olhos estavam fixos em Marina, absorvendo cada palavra. Naquela noite, as máscaras haviam caído. Beatriz tremia. O medo tomou conta dela de uma forma avassaladora. Ela conhecia muito bem a fama de Pedro Montenegro. O homem que agora estava ao lado de Marina não era apenas poderoso. Ele era implacável e, pior, ele era muito mais rico que os Alcântara. Beatriz sentiu um arrepio na espinha ao perceber a gravidade do erro que cometeu. Ela maltratou, humilhou e fez a neta de Pedro Montenegro limpar seus sapatos. Agora, seu destino estava nas mãos de Marina. Jéssica olhou para a mãe em pânico. Ela seguira cada ordem de Beatriz e ajudara a torturar Marina. Agora, tudo o que restava era o medo. Pedro Montenegro poderia destruir os negócios da família Alcântara com um único movimento. A ruína era iminente. Enquanto isso, Laura estava morta de vergonha. Todos os olhares estavam nela. Ela se sentia exposta, ridicularizada. Poucas horas antes, se gabava de que seria a noiva de Alberto. Agora,
Era motivo de chacota. Ela sabia o que falariam sobre ela nas colunas sociais. Laura tentou se passar por noiva de Alberto Alcântara, mas foi desmascarada diante da alta sociedade. Ela não suportaria isso. O ar ficou pesado, as gargantas secas. Então, sem pensar duas vezes, Laura largou a taça de champanhe sobre a mesa e saiu correndo. O que viria a seguir? Ninguém sabia, mas o destino da família Alcântara estava selado. O silêncio tomou conta do salão. Pedro Montenegro pegou o microfone, sua voz grave e firme ecoando pelo ambiente luxuoso. Eu só aceitei estar aqui esta noite e apoiar o noivado da minha neta Marina com Alberto sob uma condição. Todos prenderam a respiração. Beatriz e Jéssica se entreolharam nervosas. Vocês duas, Beatriz e Jéssica, irão lavar os pés de Marina, pedir desculpas pelo que fizeram e agradecer que minha neta, em sua infinita bondade, impediu que eu mandasse vocês para a miséria. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Beatriz sentiu o sangue gelar. Jéssica arregalou os olhos. Elas sabiam que Pedro Montenegro não estava blefando. Então, como se um último fio de esperança restasse, Beatriz olhou para Alberto. Meu filho, você não vai permitir isso, vai? Alberto não hesitou. Sinto muito, mamãe. Sinto muito, Jéssica. Ele respirou fundo, mantendo o olhar firme. Vocês merecem isso. Foi o golpe final. Sem saída, Beatriz engoliu seco. O som de passos firmes ecoou pelo salão quando os empregados entraram carregando uma grande bacia prateada, repleta de água morna e perfumada. O constrangimento era insuportável. Beatriz e Jéssica caminharam a passos trêmulos até Marina. Cada movimento parecia um peso em suas almas. Sob os olhares atentos dos convidados, Beatriz se ajoelhou primeiro. As mãos dela tremiam ao mergulhá-las na água e começar a lavar os pés de Marina. Jéssica, vermelha de vergonha, fez o mesmo. Gargalhadas e cochichos se espalharam pelo salão. O sabor da humilhação era amargo. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Ela nunca imaginou que um dia se ajoelharia diante da mulher que desprezou tanto. Jéssica mordeu o lábio para conter as lágrimas. O tempo pareceu se arrastar, até que, finalmente, Marina ergueu uma das mãos. Basta. Beatriz e Jéssica pararam imediatamente, encarando-a. A voz de Marina era firme, mas sem rancor. Creio que minha sogra e cunhada saberão daqui para frente como me tratar. Beatriz olhou diretamente nos olhos de Marina. Então, em um sussurro, disse: Seja bem-vinda novamente à família. Jéssica assentiu com a cabeça. Sim, Marina, você é muito bem-vinda. E desta vez, Beatriz continuou, respirando fundo. Prometemos que vamos lhe tratar como você merece. Marina não disse nada, apenas manteve o olhar firme. Mas no fundo ela sabia, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Dessa vez era real, sem contratos, sem mentiras, sem obrigações, apenas amor. Alberto e Marina finalmente se casaram novamente, mas agora, por escolha, por sentimento, por verdade. O homem que um dia se revoltou contra o casamento arranjado por seu avô, Antônio, agora o agradecia em silêncio. Não porque Marina fosse ainda mais rica do que ele jamais imaginou, mas porque, no fim das contas, seu avô enxergou nela o que ele mesmo não foi capaz de ver anos atrás. A bondade, a força. Coração puro. Durante aqueles anos juntos, Alberto se apaixonou por Marina sem ao menos perceber. Não por status, não por fortuna, mas pela mulher que ela era. Se não fosse por sua mãe, sua irmã e Laura, eles poderiam ter sido felizes antes. Mas agora,
Ele não deixaria nada, nem ninguém, estragar essa nova chance. Dessa vez tudo seria diferente. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Marina fez bem em perdoar Alberto ou ele merecia pagar pelo que fez? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se gostou dessa história cheia de reviravoltas, curta, compartilhe. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Até o próximo enredo surpreendente.